Então vamos ao seguinte, a gente vai dar continuidade, né, e vamos encerrar o assunto da nossa V1, e hoje a gente vai trabalhar com a figura da dissolução da sociedade conjugal, né, e também vamos falar um pouquinho da união estável. Veja o seguinte, gente, nós tivemos uma alteração bem importante nessa parte do direito de família, tá certo? Em especial, a partir de 2010. Né, a partir de 2010. Porque veja uma coisa. Nós tínhamos aqui, quando a pessoa contraía o matrimônio, boa noite, Priscila, boa noite, João, né? Quando a pessoa contraía matrimônio, o casamento, na época do Código de 16, ele era considerado como um instituto um instituto indissolúvel, tá? Ou seja, você não tinha possibilidade de dissolver a figura do casamento. Ou seja, se uma vez você casado, você permanecia casado até a morte do seu cônjuge, quando você ficava viúvo. Então, não tinha possibilidade, inclusive, nem de você haver uma ruptura da sociedade conjugal e gerando para você uma nova possibilidade de você casar de novo, né? Porque antes de 1977, nós não tínhamos sequer a figura do divórcio. Nós tínhamos tão somente a figura do desquite. Então, nós tivemos uma alteração histórica aí no nosso ordenamento jurídico, no momento em que surge a Lei 6.515, em 26 de dezembro de 1977, que institucionalizou a figura do divórcio como sendo a única possibilidade que a pessoa tinha de dissolver o matrimônio e, assim sendo, podendo, até se for o caso, contrair um novo matrimônio, né? E as pessoas que eram consideradas desquitadas, elas automaticamente passaram a ser consideradas separadas judicialmente. Gente, só me dá um segundinho aqui, que eu vou botar um colírio aqui no olho que está coçando aqui rapidinho. Certo? Então, a pessoa, ela não tinha, voltando aqui, quando a pessoa se desquitava, ela não tinha possibilidade de casar novamente, porque a pessoa que era desquitada, o desquite não tinha a possibilidade de dissolver a sociedade conjugal. Isso só ocorria mediante o divórcio. Então, com a Lei 6.515 de 77, institucionalizou-se a figura do divórcio como sendo a única possibilidade de você dissolver o casamento, né, com as pessoas ainda vivas, né, e gerou e criou a figura da separação judicial. Então, todos aqueles que eram desquitados passaram a ser considerados separados judicialmente, tá? E aí, para que a pessoa se divorciasse, ela tinha que passar por um processo, né, que era primeiramente ingressar com a separação judicial, para depois você converter aquela separação judicial em divórcio, ou se você comprovasse que estava separado de fato há um lapso de tempo estabelecido na lei, a pessoa já podia entrar diretamente com o divórcio direto, quando, depois de transitado e julgado essa conversão, essa homologação do divórcio, a pessoa estaria apta novamente a poder participar de novo procedimento habilitatório para poder casar com outra pessoa, tá certo? Então, nós tivemos essa situação e essa questão dos lapsos temporais, eles perduraram até a Emenda Constitucional 66, em 2010, que acabou com o lapso temporal, e hoje as pessoas podem se divorciar, independentemente de prazo, mas a gente vai falar nisso daqui a pouquinho, novamente, para vocês, tá? Só que quando a gente fala aqui de dissolução da sociedade conjugal, o que seria efetivamente a dissolução da sociedade conjugal, né? Seria, em princípio, a extinção desta sociedade, deste matrimônio, decorrente de uma causa superveniente ao matrimônio, tá certo? Isso como regra geral, né? Só que existem, efetivamente, 3 formas de se extinguir a sociedade conjugal. Eu tenho a possibilidade de extinguir com a separação ou com a sociedade conjugal
por conta da imperfeição do matrimônio, a imperfeição do matrimônio, pode se acabar da sociedade conjugal, pode se extinguir também pela perfeição, né, ou cumprimento, vamos colocar aqui perfeição, ou cumprimento do matrimônio, ou ainda pela inexecução do matrimônio. Tá? Veja como é que funcionam essas três situações. A única situação que nós temos de causa antecedente ao matrimônio é quando nós estamos diante da figura da imperfeição. Porque, veja, via de regra, como eu estava dizendo aqui para vocês, a dissolução, né, a extinção da sociedade conjugal, via de regra, vai ocorrer por motivos supervenientes, ou seja, motivos que ocorreram após o matrimônio. A única possibilidade que nós temos de discutir a extinção da sociedade conjugal decorrente de uma causa antecedente ao matrimônio é quando estivermos diante da figura da imperfeição. Então, veja, o que seria essa imperfeição da sociedade conjugal? Né? A imperfeição da sociedade conjugal, ela ocorre quando se tem esta causa antecedente ao casamento, que faz com que o casamento não produza os seus efeitos, tá certo? Como ocorre nos casos de inexistência, nulidade ou anulabilidade do casamento. Gente, vejam o seguinte, a dissolução da sociedade conjugal, no nosso ordenamento jurídico, ela está disposta no artigo 1571, em seus 4 incisos. Vamos ler ele aqui, ó. A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial e pelo divórcio. Vamos lá. Então, quando a gente fala aqui dessa imperfeição da sociedade conjugal, nós estamos diante do quanto disposto no artigo 1571, inciso 2 do 1571, que ele fala de nulidade e de anulabilidade. Mas veja também que a gente acrescenta ainda a figura da inexistência do casamento. Né? Aí vocês têm que lembrar aquelas situações que nós estudamos aqui já de inexistência do matrimônio, de causas de nulidade do matrimônio ou causas de anulabilidade do matrimônio. Então, ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, veja que as causas elas foram existentes anteriores ao casamento. E aí faz com que o casamento ele não venha a alcançar todos os seus efeitos, caso ele seja efetivamente declarado inexistente, nulo ou anulado. Tá beleza? Entenderam essa parte aí? Ok. Aí nós temos ainda agora a outra situação que diz, olha, uma forma de você extinguir a sociedade conjugal é quando a sociedade conjugal ela atingiu a sua perfeição ou o seu cumprimento. Veja que nós estamos falando aqui que essa sociedade vai ocorrer a perfeição ou o cumprimento da sociedade conjugal quando os efeitos do casamento se esgotam, né? Ou seja, não tem mais como você produzir qualquer efeito decorrente do matrimônio com as pessoas, os atos intervivos, né? E essa perfeição, ela está disposta no artigo 1571, logo no inciso 1. Ou seja, o casamento, ele se cumpre, ele é totalmente perfeito quando um dos cônjuges, ele vem a óbito. Porque aí o casamento deixa de existir por conta do alcance do óbito de um dos cônjuges. Aí diz, o casamento ele foi perfeito, ele foi pleno, teve toda a sua plenitude, porque as pessoas, ao contrair o matrimônio, né, como decidiram pelo princípio da monogamia, e aquela historinha de que você permanece casado até que Deus separe, ou até que a morte o separe, né? O que Deus casa, o homem não separa, aquelas informações que as autoridades religiosas falam nas celebrações do casamento. Se diz que o casamento se tornou perfeito quando você atinge, quando ele deixa de existir por conta da morte de um dos cônjuges. E aí nós temos a figura da inexecução.
A inexecução, ela vai ter justamente respaldo nos incisos 3 e 4 do artigo 1571, quando ele fala da separação judicial e quando fala do divórcio. E aí nós temos duas possibilidades de estarmos discutindo a inexecução do casamento quando ele ocorre com culpa de um dos cônjuges ou quando não houver culpa dos cônjuges, tá? Então, nós vamos estar trabalhando isso especificamente nessas duas hipóteses daqui, que é o que efetivamente vai dar o respaldo para essa análise da figura do divórcio e da separação judicial, perdoe, que nós vamos estar analisando daqui a pouquinho. Beleza? Tá tudo tranquilo até aí? Boa noite, professor. Boa. O senhor poderia explicar novamente, por gentileza, a inexecução do matrimônio? A inexecução? Isso. Pronto, a inexecução ela vai ocorrer ou por motivos de separação judicial ou por caso de divórcio, porque vai abranger as hipóteses em que o casamento, a princípio, ele é perfeito, mas os efeitos do casamento não vão até o fim. Qual é o fim do casamento? Tecnicamente, deveria ocorrer sempre com a morte de um dos cônjuges. Sim. Tá certo? Então, essa inexecução, ela ocorre ou por separação judicial ou por divórcio, e aí você vai analisar se essa inexecução se deu com culpa ou sem culpa dos cônjuges. Pronto, perfeito. Muito obrigada. Ok. Beleza, gente? Vamos lá, então? Agora, que é quando a gente analisa essa situação daqui primeiro, da inexecução por culpa de um dos cônjuges. Nesse caso, é possível que isso venha a gerar uma responsabilidade civil para aquele cônjuge considerado culpado na dissolução da sociedade conjugal, né? Veja que essa inexecução, a gente tem algumas informações ainda, que em direito de família, a gente trabalha da seguinte forma. Como nós temos aqui a figura da separação judicial e da figura do divórcio, que são dois institutos distintos um do outro, né? Mas que efetivamente o que põe fim a tudo no casamento, ou seja, que dissolve totalmente o casamento, gerando a possibilidade da pessoa contrair novo matrimônio, é a figura do divórcio. Só que antes do divórcio nós tínhamos a necessidade, veja que antes da emenda 66 de 2010, nós tínhamos obrigatoriamente que passar por um processo de separação judicial. E isso trazia a seguinte informação: você não pode, em hipótese alguma, discutir culpa na ação de divórcio. Se você quiser discutir culpa, você tem que discutir a culpa do cônjuge na ação de separação judicial. Então, quando é que você discutia a culpa? Quando você entrava com a chamada separação judicial litigiosa, tá certo? Porque quando você fala aqui, boa noite, Paulo, porque quando você fala aqui de litígio, é porque existe uma discussão jurídica. Veja que até hoje, mesmo que a gente não tenha mais uma aplicabilidade, porque a separação judicial hoje, a partir de 2010, né, até os dias atuais, a separação judicial hoje passou a ser um instituto em desuso, não revogado, mas um instituto em desuso, né? Você ainda pode ter a figura do divórcio litigioso. O que é quando você fala da figura do divórcio litigioso? É quando as partes vão buscar o judiciário para poder requerer ao juiz que o juiz venha a dirimir algumas discussões que existem decorrentes daquela separação, daquele rompimento da sociedade conjugal. Então, praticamente hoje, o que é que a gente discute num divórcio litigioso? Guarda de filhos, partilha de bens e a questão da pensão alimentícia. Então, é praticamente essas situações, essas discussões que vão entrar em litígio, fazendo com que as pessoas busquem o judiciário para que o juiz venha a dirimir essas dúvidas ou venha a ponderar e equacionar essa discussão entre os cônjuges no momento da separação. Tá certo? Agora, quando você fala da inexecução por culpa, veja que ela se daria, como eu disse aqui, na separação judicial litigiosa.
né? Então tinha que haver um litígio na separação judicial, e isso a gente discutia aqui no artigo 1572 e 1573. Veja, olha o que diz o 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Ou seja, violação dos deveres do casamento estabelecidos lá no artigo 1566, que a gente já estudou, né? A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Parágrafo 2º, aí ele já entra aqui na seara da separação sem culpa. Vamos nos ater primeiramente, então, a essa questão da culpa, tá? Aí, quando você lê esse parágrafo, o caput do 1572 e o parágrafo 1º do 1572, a gente tem que fazer remissão ao que dispõe aqui o artigo 1573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de alguns dos seguintes motivos: adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, condenação por crime infamante, conduta desonrosa. Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum, né? Então, veja que as pessoas, para poderem ingressar com ação de separação judicial litigiosa, buscando imputar culpa a um dos cônjuges, eles têm que elencar a culpa com base nessas situações do 1573, ainda que o 1573 não seja um rol taxativo. Haja vista, o próprio parágrafo único autoriza o juiz a entender, levar em consideração outras situações que não sejam elencadas, essas que estejam elencadas nos 6 incisos do 1573, tá certo? Aí vem a história. Ô, Michel, e hoje as pessoas entram com separação judicial, dificilmente a gente vê uma ação de separação judicial desde 2010. Por quê? O divórcio, como ele tem um efeito mais amplo do que a separação judicial, porque a separação judicial, ela colocava o quê? Ela punha fim aos deveres de coabitação, de fidelidade, né? A separação judicial também acabava com isso. Da mesma forma que o divórcio. Só que a separação judicial não autorizava a pessoa a contrair novo matrimônio. Então, a pessoa tinha que fazer a conversão da separação judicial em divórcio para poder estar apta novamente a se habilitar para um novo casamento. Tá certo? Então, hoje, as pessoas, caso ingressem com ação de separação judicial, elas ingressam com a intenção de buscar uma reparação civil por violação dos deveres do casamento. E aí começam-se até as discussões jurídicas. Quem seria o juiz competente para julgar essa ação de reparação civil? Seria o juiz da vara de família? Eu entendo que não. Porque ele, o juiz da vara de família, ele é competente para decidir sobre a separação judicial, se houve ou se não houve culpa daquele cônjuge. E a pessoa, ainda que o cônjuge seja considerado culpado, com esta sentença da vara de família, quando se ingressar com a ação de reparação de dano, você poderia utilizar desta sentença para instrumentalizar a ação de reparação de dano, porque na ação de reparação de dano é reparação civil, a competência da vara comum, né? E a pessoa tem que comprovar não somente que houve aquela situação, você tem que comprovar que a conduta do agente teve um nexo de causalidade com o dano que você sofreu. Então você tem que, inclusive, comprovar o dano, né? O dano moral. Prove qual foi o constrangimento que você teve. Porque, a depender da circunstância, você começa também a voltar uma discussão, ainda que paralela, não é a mesma situação, mas guardadas as devidas proporções, né? Você poderia traçar um paralelo com relação àquela situação que nós discutimos da figura dos esponsais, né? Que nós não temos a regulamentação dos esponsais, temos que mais se aproxima a figura do noivado, e aí questiona a ruptura do noivado
gera a responsabilidade, primeiro você tem que ver a conduta, o nexo de causalidade e o dano. Da mesma forma que você vai aplicar aqui também, porque aí passa a ser responsabilidade civil, né? E não uma questão decorrente do casamento, como antes acontecia. Porque antes o juiz da vara de família, ele aplicava sanções que eram estabelecidas pela própria lei quando o cônjuge era considerado culpado. Entenderam, gente, isso? Dani, beleza. Wilma, Elísia, Idelmar, Davi, João, beleza. Naldo, maravilha. Maria Carolina, tudo tranquilo também? Beleza, Fábio? Então vamos lá. Ok, gente? Então, quando você analisa essa figura aqui da culpa, né, você só poderia fazer hoje com a separação judicial. Aí pode vir a pergunta. Então, não se discute mais isso? Se discute. Só que como a separação judicial é um instituto em desuso, ele não foi revogado. Tanto assim que o próprio CPC de 2015, ele ainda faz menção à figura da separação judicial. Né? Salvo engano, é artigo 731 do CPC, do novo CPC. Só para a gente confirmar aqui, deixa eu verificar. Que faz menção. Tá? Deixa eu ver aqui. Novo. Acho que é o 731. Deixa eu ver. Artigo 731. Que fala aqui, né, que fala sobre ainda o novo CPC veio aqui em 2015, ele ainda faz menção às separações. Só que ele fala aqui do divórcio, da separação consensual, extinção da consensual da união estável, alteração do regime de bem no casamento, né? Então ele fala mais de separação consensual, né? Que poderia ser também uma separação judicial. Então essa separação judicial, ela não deixou de existir no nosso ordenamento jurídico. É um instituto em desuso, haja vista as pessoas têm a possibilidade de ingressar diretamente com a ação de divórcio e, inclusive, não ter que justificar ao juiz o motivo de estar ingressando com o divórcio, né? Porque o juiz ele pode até questionar o motivo, mas aquilo vai ser inócuo, não vai ter uma aplicabilidade numa sentença, porque o juiz hoje ele não tem o poder de fazer com que as pessoas permaneçam casadas. Tá beleza, gente? Agora, quando a gente analisa essa situação aqui da inexecução sem culpa, né? Vamos analisar aqui sem culpa. Essa não culpa, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer de modo bilateral, como ela pode ocorrer de forma unilateral. Mas veja aí, nós não estamos aqui imputando culpa a ninguém, tá? Então, essa primeira situação aqui, que seria a sem culpa, vamos organizar aqui primeiro, né? A sem culpa, ela pode ocorrer de forma voluntária ou de forma involuntária, né? E pela forma voluntária, é aí que nós temos a forma bilateral e a forma unilateral. Então, olha o que nós temos aqui. Pela forma voluntária, as pessoas, elas de comum acordo e de forma voluntária bilateral, os cônjuges decidem de comum acordo por fim ao divórcio. Aí por fim, a sociedade conjugal. E aí nós temos, então, a figura do divórcio consensual, né? Que seria, né, guardada apenas as nomenclaturas, seria o distrato do contrato de casamento, né? Então, as pessoas elas podem separar consensualmente, que não é o caso mais aqui, de se falar em separação, né? Ou fazer a figura do divórcio direto consensual.
Tá certo? Eu vou explicar historicamente depois como é que funcionava essa situação antes de 2010 para que a gente tenha a ideia. Já falei, mas a gente vai repetir aqui para vocês. Tá certo? Então, quando as pessoas decidem de comum acordo, por fim, a sociedade conjugal, elas em consenso, né, decidem de forma bilateral e é voluntário criar a extinção da sociedade conjugal. Agora, ela pode ocorrer também de forma voluntária, mas ela pode ocorrer de forma voluntária de modo unilateral, ou seja, a partir de apenas um dos cônjuges. E isso aí não significa dizer que é a figura do litígio. E aí veja o que está estabelecido aqui no artigo 1571 que nós já lemos, né? Com base no parágrafo 2º do 1572, Michel, 1572, aqui. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, e que torne insuportável a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Isso é o que a gente chama, né, de divórcio bona gracia, né, ou separação remédio, né? Porque isso aqui você está analisando algumas situações onde a pessoa desenvolveu uma enfermidade mental que torne insuportável a vida conjugal ao outro cônjuge. Veja, a figura do mal de Alzheimer seria uma situação? Não. O mal de Alzheimer aí não causa nenhum risco para a pessoa. Mal de Parkinson? Não. Também não causa qualquer tipo de problema para a vida da pessoa. Esquizofrenia, aí sim, porque a depender do grau de esquizofrenia que a pessoa tem, e aí meu amigo Davi pode até me ajudar, dando até alguns toques aí, o grau de esquizofrenia que a pessoa tem, ele pode fazer com que a pessoa se torne extremamente violenta no momento do ápice da sua loucura, e isso pelo fato de colocar o risco do outro cônjuge, a vida do outro cônjuge em risco, é motivo para você pleitear também essa situação. Veja, por que é que se trata de forma involuntária, de forma unilateral, né? De forma unilateral, voluntária? Porque sou eu que estou buscando a separação, entendeu? Porque eu estou vendo em risco a minha situação. Tá certo? Você poderia aplicar também uma situação hoje com culpa, mas aí seria a questão do divórcio, né? Mas poderia haver até uma separação judicial antes, que aí eu vejo isso como sendo uma hipótese até de você manter a separação judicial litigiosa ainda, quando nós temos a figura da violação da Lei Maria da Penha hoje, entendeu? Porque a pessoa que é violenta, que sofre violência doméstica, ela pode ingressar com pedido de separação de corpos, né? Uma medida liminar, uma medida restritiva. Então, vocês podem discutir isso muito mais até com o professor de Direito Penal, não sei se é Ana Lívia, se é Isidoro, mas apertem o juízo deles também em relação a isso, né? Até por conta das discussões que a Lei Maria da Penha está trazendo hoje, porque, inclusive, tem alguns julgados que determinam que o homem, inclusive, ele pode ser vítima e ser inserido na Lei Maria da Penha. Então, não é somente a mulher que é vítima de violência doméstica, o homem também pode sofrer, né? E ainda mais hoje, diante dessa situação, da possibilidade dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, você está discutindo ali a figura da violência doméstica, não exclusivamente da violência contra a mulher, né? Mas a violência doméstica. Então, hoje, muitos julgados, já existem vários julgados nesse sentido, de que pode se aplicar também a Lei Maria da Penha, ainda que a vítima tenha sido uma pessoa do sexo masculino, tá certo? Então, veja que nós temos aqui essa possibilidade do divórcio bona gracia, né, que seria a chamada separação remédio, né? E a outra seria a separação falência, né? Rapidinho, Thelmira, que já respondo para você, né? Aí você tem a figura da separação falência, que é estabelecida
justamente aqui no parágrafo 1º do 1572. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Aí você pode mitigar essa questão do lapso prazal aqui, né, para você aplicar esse divórcio falência por conta dessa questão da violência doméstica. Ô, Mira, precisa sim de comprovação médica da doença mental para a justiça tem. Não é para você simplesmente chegar e lá, ele é maluco, né? Aí o juiz, sim, você é maluco por quê? Né? Então tem que ter o laudo médico que comprove para você embasar essa separação. Ok? Beleza, gente? Então, entenderam essas 3 formas de extinção aqui que nós temos? Vamos lá. Veja que a gente tinha... Deixa eu apagar aqui, que a gente vai precisar aqui um pouquinho do código, ou do quadro, para mostrar aqui uma coisa para vocês. Como eu disse para vocês aqui, olhe como era a dinâmica antes da emenda 66 de 2010. A pessoa que contraía matrimônio, certo? Vou colocar aqui, ó, antes inclusive de 77. Antes de 2010 e também bem antes de 77, quando a gente não tinha a figura do divórcio. A pessoa que se casava antes da lei 6.515 de 77, ela só poderia considerar como rompida a sociedade conjugal ou pela morte do cônjuge ou se a pessoa entrava com uma ação de desquite. Tá certo? E entrar com a ação de desquite, a pessoa tinha que comprovar pelo menos um ano de casado. Aí ela ingressava com o desquite. O juiz sem culpa, o que é a voluntária? Não, a involuntária também é sem culpa. A involuntária também é sem culpa. Tá? Então, veja aqui. Então, quando a pessoa, para entrar com ação de desquite, ela teria que comprovar pelo menos um ano de casado para poder entrar com essa ação. Se o juiz, julgando procedente esse desquite, aí via de regra você só tinha a figura do desquite judicial, né, e litigioso, que é aquela história de dizer assim, eu não te dou desquite, eu não te dou desquite, a pessoa ingressava, o juiz tinha, boa noite, Hamilton, o juiz, ele tinha que analisar as circunstâncias, né, para poder julgar procedente ou improcedente a figura do desquite. Sendo julgada procedente a ação, a pessoa era considerada desquitada, mas ela ainda não poderia contrair novo matrimônio, porque o desquite ele não dissolvia o vínculo de natureza matrimonial, tá certo? Então o casamento não era dissolvido, e não sendo dissolvido, a pessoa não tinha possibilidade de casar novamente, salvo se fosse por viuvez, tá? Só que, em 1977, quando surgiu a lei 6.515, que é a lei do divórcio, o nosso ordenamento jurídico teve esse novo instituto aqui, e todas as pessoas que eram consideradas desquitadas, o desquite deixou de existir no nosso ordenamento jurídico, e todas as pessoas que eram consideradas desquitadas passaram a ser consideradas separadas judicialmente. Pronto. Aí vem a história. Porque em 1977, e logo depois, quando veio a Constituição, em 88, confirmando algumas situações, vinha a possibilidade de que, se a pessoa se divorciasse, ela teria a possibilidade de contrair matrimônio. Beleza, isso podia acontecer. Antes de 88, porém, a pessoa só podia se divorciar uma única vez. Depois de 88, quantas vezes ela quisesse e bem entendesse, desde que observasse as regras estabelecidas na Lei 6.515 de 77. O que é que essa lei dizia para que a pessoa pudesse chegar à figura do divórcio? Primeiramente, ela tinha que entrar com a separação judicial, mas somente ingressava com a separação judicial
se ela comprovasse 1 ano de matrimônio e depois que ela ingressasse com ação de separação judicial, né, sendo julgada procedente, a pessoa tinha que aguardar pelo menos mais 1 ano do trânsito em julgado desta sentença daqui para poder entrar com pedido de conversão da separação judicial em divórcio. Ou, se ela comprovasse para o juiz que já estava separada de fato, há mais de 2 anos, ela já entrava com o divórcio direto. Então, veja, nós tínhamos aqui a ação de separação de divórcio direto, se a pessoa comprovasse que estava separado de fato há mais de 2 anos, ou a ação de separação, a ação de divórcio por conversão. Essa por conversão, a pessoa primeiramente tinha que entrar com a separação judicial e depois esperar esse lapso temporal para poder converter aquilo em divórcio. E aí ela estaria apta a contrair novo matrimônio. Com o advento da Emenda Constitucional 66 de 2010, esses lapsos temporais aqui deixaram de existir. Então, hoje, a pessoa entra diretamente com o divórcio, seja ele litigioso, seja ele consensual, onde, se for litigioso, você praticamente só vai discutir aquelas três situações que nós falamos aqui: partilha de bens, guarda de filhos e pensionamento e pensão de alimentos. Entenderam, gente, isso aí? Aí vem, ô Michel, qual era então qual é hoje, se é que existe ainda hoje, uma vantagem para que a pessoa ingresse com a separação judicial e depois o divórcio? Eu só vejo aqui uma única hipótese. Porque se você ingressa com a separação, desde que seja consensual, né, você ingressa com a ação de separação judicial, talvez com a intenção de você dar um tempo no relacionamento. Por quê? No momento que você entra com a separação judicial, você rompe efetivamente com os deveres do casamento. Tá? Só que se depois, no futuro, você e seu ex-cônjuge separados decidirem retomar a vida conjugal de vocês, basta vocês fazerem uma petição dentro da ação de separação judicial pedindo a reabilitação do casamento. Pronto. Então, significa dizer que volta tudo a ser como antes no quartel de Abrantes. Né? Você não modifica nada no seu casamento anterior e ele dá continuidade. Agora, hoje, se você se divorcia e depois do divórcio homologado, como o divórcio dissolveu a sociedade conjugal, se você desejar contrair matrimônio ou passar a viver casado com seu ex-cônjuge, obrigatoriamente você tem que ingressar com novo pedido de habilitação e todo aquele procedimento para você casar com o seu ex-cônjuge de novo. Tá certo? Então, o único benefício que eu vejo hoje da existência... Não, hoje mais não, Carol. Hoje mais não. Tá? Então, o único benefício que eu tinha, que eu vejo, seria essa possibilidade de você fazer esse pedido de reabilitação, que você reabilitava o casamento por uma simples petição. Hoje não. Hoje, se você se divorciar, obrigatoriamente você tem que passar pelo procedimento de habilitação novamente para que você venha contrair matrimônio. E aí, nós tivemos ainda uma situação bem interessante que foi estabelecido pela Lei 11.441 de 2007, quando ele criou a figura do divórcio extrajudicial. Né? Então veja que você não precisa proceder hoje de divórcio única e exclusivamente na frente do juiz. Mas para que você promova o divórcio extrajudicial, que a gente chama de divórcio cartorário ou administrativo, o casal ele tem que estar em consenso com o divórcio e tem que comprovar que não existem filhos incapazes envolvidos. Tá certo? E a gente não está falando aqui apenas de incapacidade pela idade, não. Incapacidade mental. Se você tiver um filho maior incapaz, você só pode promover o seu divórcio de forma judicial. Então, não havendo concordância ou tendo incapaz envolvido,
O divórcio será sempre judicial, porque o Ministério Público ele terá que se manifestar sempre na função de custos legis. Porém, não havendo filhos incapazes, né, e havendo consenso entre o casal, você faz o divórcio mediante escritura pública com base na Lei 11.441 de 2007, que alterou a regra aqui para o divórcio. Beleza, gente? Entenderam essa parte? Tranquilo. Certo? Então, o que nós temos agora é nosso último tópico para... Ô, Michel, Fala aí. se o casal emancipar o menor de 16, 17 anos, permite o divórcio cartorário aí? Nesse caso, permite, porque o casamento ele antecipa a maioridade. No caso, você vai emancipar o filho e para você se divorciar, eu falo. Não tem problema. Não tem problema nenhum, né? Se ele Não, porque se você emancipou o filho automaticamente é considerado como capaz. Pronto, perfeito. Beleza. Ok? Apesar de ser uma sacanagem você fazer isso. Mas acontece que você tem que se lembrar de uma coisa. A emancipação se dá por autorização de ambos os pais. Talvez um não queira. E se um disser... De repente vocês querem fazer o divórcio consensual e queria não entrar nem judicialmente, fazer esse através de se ambos os pais concordarem, né? E aí, mas eu tenho esse menino que tem 16, 17 anos, esse filho, né? E aí você emancipa para poder não precisar entrar na via judicial. Pronto. É um direito que os pais têm, é um exercício pleno do poder familiar. Beleza. Tá? Tranquilidade. Então, veja que agora a gente vai trabalhar aqui, galera, com o nosso último tópico, que é a figura da união estável. O menor pode se recusar a se emancipar? Rapaz, pode. Os pais querem, mas o filho não quer. Não quero me emancipar. Pode. Porque o interesse é do menor. A emancipação, o interesse é do menor. Mas eu duvido que um jovem de 16 anos não queira ter liberdade. Não, de repente ele não quer os pais separados, alguma coisa do gênero. Ele diz, não, vai não. Ah, mas aí, só se os pais conversam, inclusive, com o filho, para dizer, a gente vai te emancipar só para a gente se separar. É possível. Cabeça de ser humano, meu amigo, tem de tudo. Valeu. Deixa eu ver aqui. A pergunta que veio aqui. Na ação de divórcio, se discute guarda de filhos, partilha... Peraí, sumiu aqui. Guarda de filhos, partilha de bens e pensão. Então, a pessoa só é declarada divorciada? Não. Você pode, inclusive, Arlete, ter o divórcio chamado, que a gente chama hoje de divórcio liminar. Né? O juiz homologa o divórcio e deixa essas discussões para um momento futuro. Né? A pessoa é declarada divorciada com a homologação do divórcio. Ok? Agora veja o seguinte aqui. A figura da união estável. A gente tem que pegar o quanto se encontra disposto aqui no artigo 1723. Nós já falamos isso aqui inúmeras vezes nas nossas aulas. Né? E temos que tomar cuidado porque ainda as pessoas tendem a cometer alguns equívocos. Gente, tecnicamente falando, união estável não é a mesma coisa que casamento. Tá certo? São dois institutos muito similares, muito parecidos, que têm praticamente os mesmos efeitos, as mesmas obrigações. Não, 1723. Certo? 1723. E as pessoas hoje ainda têm uma mania de chegar e dizer, né? Por uma questão social, talvez ainda por vergonha, e aí chega a ver assim, você convive com uma pessoa maritalmente, uma união estável, aí quando a pessoa você vai apresentar a sua companheira às pessoas e dizer, essa aqui é minha esposa. Não é sua esposa, ela é sua companheira, ela é sua convivente. Né?
A gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, né, por conta dos reflexos jurídicos que você tem em relação a certas e determinadas nomenclaturas e técnicas jurídicas. Isso é a mesma coisa que uma pessoa que é divorciada, ela chega e diz que ela é solteira. Ela é divorciada, ela não é solteira. Entendeu? Veja que você não tem estado civil hoje de companheiro. Aí, no momento que você diz que a pessoa é sua esposa, você está dizendo que a pessoa é casada com você. Né? E o casamento, ela tem as suas formalidades. União estável não tem formalidade. É por isso que a gente diz que a união estável, né, assim, no jargão, né, popular, a gente diz que a união estável é um casamento informal. Porque você não precisa de todas aquelas formalidades do casamento para que você conviva numa união estável. Até porque, olha o que diz aqui o artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Veja, que eu não preciso aqui, e a lei não está dizendo que eu precise registrar a minha união estável. Então eu posso ter uma união estável de fato, ou eu posso ter uma união estável registrada, que vai me dar uma segurança jurídica maior do que a união estável de fato, e uma segurança jurídica menor do que é o casamento. Patrimonialmente falando, a gente vai ter essas várias discussões, inclusive. Tá certo? Agora, você quer ter segurança jurídica plena? Se case, em vez de conviver numa união estável. Entendeu? Ah, mas é porque casar dá trabalho. Trabalho o quê? Fazer uma habilitação? Levar uma documentação? Se você quiser registrar sua união estável, você não tem que ir no cartório também? Não vai ter que se disponibilizar para poder fazer as coisas? Então, são pensamentos meio tacanhas, meio obtusos, de pessoas que tendem a confundir os institutos. Tá certo? Agora, veja que a lei ela é clara. Quando ela diz que a união estável ela se configura quando este reconhecimento, essas duas pessoas, elas convivem de forma pública, contínua e duradoura com a intenção de formar família. Então, são esses os parâmetros que você tem que levar em consideração para poder definir a figura da união estável. Porque isso, inclusive, hoje, vai fazer diferença em relação àquilo que nós já discutimos na sala de aula, a figura do contrato de namoro. Porque o contrato de namoro é perfeitamente válido hoje e você faz um contrato de namoro mediante escritura pública, dizendo que você tem um relacionamento com aquela pessoa, você tem um relacionamento afetivo com aquela pessoa, mas você não tem, naquele momento ali, intenção nenhuma de constituir família com aquela pessoa. Aí você tem a figura do namoro qualificado, do contrato de namoro, entendeu? Onde as pessoas convivem, mas até dormem um na casa do outro, mas como você declarou publicamente que você não tem intenção de formar família, a pessoa depois não pode chegar em princípio, não pode chegar e dizer que você convive no união estável, haja vista você tem uma escritura pública assinada por você também, dizendo que você apenas era namorado daquela pessoa. Aí vem a conversinha. Aí se desse namoro gerar um filho, constituiu família? Não. Filho não é a situação crucial para você considerar a existência de família. Filho é consequência de um relacionamento de natureza sexual ou se você buscou o direito, a parte civil, o parentesco civil, mediante adoção. Entendeu? Então, quando você fala dessa figura de união estável, às vezes as pessoas tendem a confundir. Agora, o que eu disse na sala de aula uma vez, dando risada, e a galera deu risada também, esse negócio de você chegar e colocar em rede social que você está em relacionamento sério com fulano, beltrano, ciclano, desde tal data, aquilo você está dando uma prova para outra pessoa de que você está convivendo com ela de forma pública, contínua e duradoura, né? Aí vem a história. E a intenção de constituir família, a outra pessoa pode provar. Como você tem uma situação meramente de fato, ela pode apresentar testemunhas de que vocês conviviam com a intenção de formar família, que vocês se apresentavam na qualidade de marido e de mulher. Olha aí você trazendo problema para você. Entendeu? Você desvirtuando o conceito para você chegar e depois estar se atrapalhando, dizendo, não, mas eu nunca disse que eu vivia numa união estável com ela, não, porque eu não tinha intenção de conviver, de constituir família. Só que no momento em que você diz que ela é sua esposa, qual é o conceito de casamento? Casamento é a união entre duas pessoas com a intenção de constituir família. Pronto. Então, no momento que você chega e diz que a pessoa ali, que é sua companheira, que ela é sua esposa, você já está dizendo que você tem a intenção de formar família. Tá?
que é que tem quando a pessoa morre, Priscila? Você pode fazer o reconhecimento da união estável pós-morte, não tem problema nenhum. Agora você vai comprovar, vai ter que levar prova de que você convivia com aquela pessoa com a intenção de formar família. É tudo prova. Não é porque aqui você está na união estável, você está sempre numa informalidade. Entendeu? Agora, tem consequência jurídica? Tem. Que a própria lei traz. Né? Regime de bens. Se você no momento que você faz o registro da sua união estável, você tem a possibilidade de indicar qual vai ser o regime de bens da sua união estável. Se você não fizer isso, ou se você vive numa união estável somente de fato, aplica-se o regime da comunhão universal de bens. Então é por isso que a gente fala que se você quiser ter segurança jurídica de natureza patrimonial, é muito melhor você casar do que você conviver numa união estável. Porque com o casamento você já estipula o momento que vai iniciar o regime de bens no casamento. Na união estável você pode ter um hiatozinho aí ou uma mistura de regimes de bens depois também. Né, que vai trazer insegurança jurídica para você. Tá beleza? Aí vem. Então o concubinato é união estável? Você pode aplicar também para o concubinato alguns dos efeitos, algumas das consequências decorrentes da união estável ou do casamento. Porque a diferença da união estável para o concubinato é aquele que está estabelecido no artigo 1727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato. Quem são as pessoas impedidas de casar? Aquelas elencadas no artigo 1521, que fala dos impedimentos. Entenderam? Então ali é concubinato. Não é, então concubinato e união estável são diferentes, porque na união estável, inclusive, a própria Constituição autoriza a facilidade de você converter a união estável em casamento. O concubinato você não pode converter por conta do impedimento do 1521. Tá certo? Ainda que hoje você comece uma nova discussão jurídica, né? Uma nova discussão jurídica acerca da figura da poliafetividade, né? Onde existem decisões monocráticas muito pontuais, porque vai ser cada caso concreto, alguns juízes já reconhecendo a união estável de pessoas já casadas, né? A possibilidade, então, dessa pessoa que já é casada e teve a sua união estável reconhecida judicialmente, essa possibilidade pela Constituição de converter a união estável em casamento, então a pessoa teria 2 casamentos civis válidos, que poderia estar configurando uma bigamia, mas aí você não teria como imputar o crime, porque foi autorizado pelo próprio juiz. Imagine a situação, a maluquice que a gente está começando a viver novamente aqui em relação a essa figura do direito de família. Então, como eu disse para vocês até nos primeiros dias de aula, nós estamos caminhando em passos lentos para que até chegue um determinado momento, talvez daqui a uns 15, 20 anos, sei lá, a bigamia deixe de ser considerada como crime, por conta da poliafetividade. Entendeu? Como o adultério também já deixou de ser crime, justamente por força da figura da união estável. Né? Quem foi, não me lembro quem foi a pessoa que me disse uma vez na sala de aula, quando é que adultério, vocês sabem mais do que eu, quando foi que o adultério deixou de ser crime? Foi 2001, eu acho, não foi? Acho que foi isso, em 2001. Né? Deixa eu ver se eu tenho, buscar aqui no tio Google. Deixou de ser crime em 2005. 2005. Tá vendo? Então tem o quê? 15 anos. 15 anos. Percebeu? Então, quem garante que daqui a mais uns 15 anos agora, bigamia também não deixe de ser crime? É possível. Né? Gera polêmica, ainda gera. A questão do adultério gera, porque ele vai trazer discussões acerca da figura da responsabilidade civil, né, da separação judicial, do divórcio, aquela coisa toda. Entenderam, gente? Tá claro isso? A figura da união estável também?
Beleza. Querem fazer alguma pergunta, então? Fica aí à vontade. Então eu vou cancelar aqui a gravação, vou interromper a gravação aqui e a gente conversar sobre a prova aqui, tá? Só um segundo.